Graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso devocional, falando hoje a respeito de quem é Jesus para Judas. Judas foi aquele discípulo que traiu Jesus, numa quarta-feira que antecedeu a sua crucificação. Quero ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do versículo 47 até o 56. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saudo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão sobre Jesus e prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então disse-lhe Jesus: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou tu pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto a vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqui nós vemos claramente como foi que aconteceu a traição de Judas. Judas, ele era um dos discípulos de Jesus, ou seja, ele se assentava à mesa com Jesus. Você já se sentiu traído por alguém? Você já teve esse sentimento de dor, de indignação por algum amigo ou alguém muito chegado em que você se sentiu traído? Imagina como foi este momento. Jesus já sabia que ele seria traído. Agora, como pode alguém que sentava à mesa com Jesus ter coragem de entregá-lo assim, de mão beijada? Ou melhor, foi pior ainda, vendeu, trocou Jesus por algumas moedas de prata. Não só Jesus foi traído, Davi também foi traído. E nós podemos ver ali num salmo que ele escreveu a respeito dessa traição. Se você ler todo o Salmos 55, você pode ver detalhes do sentimento de Davi. Ele entregando ao Senhor o coração dele ali quebrantado, ferido por se sentir traído. A gente pode ver algo mais específico no versículo 20, do 20 ao 22, em que diz assim: e pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará. Não permitirá jamais que um justo seja abalado. Glória a Deus por isso. Davi, mesmo se sentindo traído, oprimido, triste por uma traição, ele entregou nas mãos do Senhor aquele sentimento e aquela situação. E ainda aqui está claro para a gente que jamais será abalado um justo, aquele a quem o Senhor o guarda. Jesus, mesmo sendo traído, com alguém que sentava à mesa, alguém que ele amava, que ele ensinava, que estava ali no dia a dia com ele, ainda assim, ele teve compaixão de entender que aquela traição foi para que se cumprisse as profecias. Ele não se revoltou. Ali, como ele diz, em parte do que lemos, ele poderia pedir ao pai dele que enviassem anjos. Ele poderia simplesmente
se decidir não passar por estes momentos. Ele era Deus. Ele se sujeitou a ser homem, a sofrer, inclusive também uma traição. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Davi, eu acabo me perguntando, né? Como pode ter um sentimento ainda tão bom no coração, dentro de tanta mágoa? O primeiro sentimento que nós temos quando a gente vê uma traição de alguém próximo nosso é a gente se sentir, além de muito triste, é o sentimento de raiva. E por que não dizer um sentimento de indignação? Eu sou uma pessoa que fico muito indignada com algumas situações. Você já ouviu alguém falar assim, que é mais perigoso aquele que te abraça e sempre em silêncio, mas pode te trair, do que aquele que fica debatendo com você? Mais vale alguém que te confronta, que te repreende. Existem sim discussões, nós somos pessoas que vivemos num mundo onde existe liberdade de expressão e cada ser humano tem um tipo de pensamento, tem um tipo de opinião. Então é normal a gente concordar ou discordar de alguém, mas é muito mais valioso alguém que senta com você, que fala a real pra você, por mais que muitas vezes doa, mas que fala a verdade pra você, porque quer o seu bem, do que aquele que simplesmente passa a mãozinha no seu ombro e não te confronta, simplesmente só massageia o teu ego. Normalmente são esses os que nos traem. Eu quero deixar aqui com você essa passagem para lembrar que ainda assim, mesmo sendo traído, Jesus não deixou de ser quem ele era. Jesus não se revoltou, não perdeu a identidade dele, aquela identidade de amor, a identidade de compaixão. Que você possa se lembrar nesta manhã que a tua identidade, ela não pode ser alterada por algo que aconteceu externamente, por algo que te fizeram. Amém? Que você possa se sentir amada, que você possa se sentir valorizada e principalmente lembrar que Jesus é um amigo fiel. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Assim como também diz que Jesus é o nosso amigo fiel. Ele se importa com você. E tenha certeza que ele jamais vai te trocar por qualquer coisa. Que ele jamais vai te trair, independente do motivo. Ele continua sendo fiel. Mesmo nós, muitas vezes, não sendo fiel a ele, né? Escorregando no caqui, como eu brinco às vezes com as crianças, dando aquela pisada na bola. Ainda assim, ele se mantém fiel. Porque a identidade dele é inegociável. E que você também possa ser assim. Ter uma identidade interruptível. Uma identidade que não possa ser mudada por situação alguma. Que você continue leal, que você continue sendo fiel a todos aqueles a qual você julga ser amigo. Que você não se venda por qualquer coisa. Amém? Não se esqueça, Jesus é o seu melhor amigo e que jamais vai te trair. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua fidelidade, pelo seu amor. Eu quero agradecer, Jesus, porque mesmo nós, sendo falhos e infiéis, o Senhor continua sendo quem o Senhor é. Aquele que foi, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, com a mesma identidade, com a mesma personalidade, com o mesmo caráter, porque o Senhor não muda. Obrigada, Senhor. Ajuda, Senhor, a sermos fiéis e leais também, assim como o Senhor foi. Que nós possamos verdadeiramente ser imitadores de Jesus, inclusive na lealdade e na capacidade de ser alguém que não muda de opinião por qualquer motivo, que não se vende por qualquer coisa. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja algo valioso. Em nome de Jesus. Amém.